Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Muito boa noite, vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Afonso usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa de tom cinza escuro. 18 anos no Sesc São Paulo e traz escritores e escritoras para conversar com o público. Hoje a gente tem a presença da Marta Batalha, lançando o seu mais recente livro, Chuva de Papel. Faço aqui, inclusive, um agradecimento público ao Max, que está aqui na Companhia das Letras, representando a editora. Muito obrigado, Max, não só por esse, mas o apoio que a companhia nos dá desde que começou há 37 anos atrás. Curiosamente, viu, Cláudio, a companhia tem a mesma idade do Sempre um Papo. E foi ali que praticamente tudo começou. A jornalista e escritora Marta Batalha está sentada à direita de Afonso. Marta é uma mulher branca de cabelos castanho escuro na altura do ombro. Ela veste uma blusa preta sem mangas e uma saia azul com motivos florais vermelhos e brancos. Afonso e Marta estão sentados em poltronas de tom cinza escuro, sobre um palco de madeira com uma parede branca ao fundo. Em frente a eles, há uma pequena mesa de madeira com 3 livros de Marta sobre elas. O livro Nunca Houve um Castelo tem o fundo da capa predominantemente azul, com diversas formas geométricas que se unem formando outros desenhos. O livro Chuva de Papel tem o fundo da capa predominantemente rosa, com uma televisão antiga de tubo embaixo e pedaços brancos de papéis simulando uma chuva. Por fim, o livro A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, tem o fundo da capa em verde claro, com a silhueta de um busto feminino desenhado em branco. Marta, muito boa noite. Boa noite, Afonso. Essa é a 5ª vez que a gente faz programa junto, né? Uau! A Marta, eu brinquei com a Marta que é a primeira vez que ela fala. Então, na primeira vez que participa do projeto, eu peço que faça aquela pergunta que eu sei que é bastante idiota, mas faz parte, que é como é que começou na literatura, essa coisa toda. Mas é importante para as pessoas que estão aí assistindo no YouTube, conhecer um pouco da trajetória da Marta. Eu prometo que nos próximos livros ela não precisa falar isso e fala direto sobre o assunto dela. Então, Marta, eu queria pedir para que você fizesse um breve relato da sua trajetória como jornalista, que começou, percorreu alguns veículos de comunicação no Rio de Janeiro, e tem essa característica do jornalista de transformar, de levar para as suas histórias, né, um pouco desse ambiente que você conviveu, que eu também convivi, né, desde que eu também fui repórter de polícia e de velórios e de acontecimentos de redação, que a gente está sempre envolvido, né? Muito boa noite. Boa noite, Afonso. Prazer estar aqui, uma alegria, né? Eu até brinquei com ele que eu era a única escritora que ele não conhece, que todo mundo já veio, que ele que era interessantíssimo, eu queria, né? Fiquei curiosa com as histórias que ele tinha para contar de tantos escritores que ele conheceu e conversou. Mas, bom, eu acho que a minha formação nunca foi, eu nunca fiz nenhum curso de escrita criativa, me formei e trabalhei como jornalista, e eu acho que eu sou muito boa procrastinando, porque eu sempre quis ser escritora desde que eu era criança, mas eu tinha muito medo, então eu fiz comunicação, eu procurei funções que me deixariam perto da escrita, mas não exatamente perto de escrever ficção, romances, que era o que eu realmente queria. Então, eu fiz comunicação, trabalhei em todos os veículos, todos os jornais. Eu nunca fiz rádio, nunca fiz TV, e trabalhei no Jornal Dia, trabalhei no Extra, trabalhei no Globo, no Rio de Janeiro, e peguei pesado, assim, né? A gente fazia geral, ainda tinha
os repórteres de polícia, né, que faziam toda essa parte de delegacia. A gente ficava escutando a rádio da polícia, né, eles ficavam ligando para a delegacia, corpo de bombeiros, para ver se acontecia alguma coisa. E, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora. O jornalismo me ensinou, reportagem, né, me ensinou. Eu aprendi ali, no dia a dia, questões que eu usaria depois na minha escrita. Porque no jornalismo você tem que escrever rápido, com prazo. Você tem que descobrir, quando você sai para a rua e você volta, você tem que... Tem aquela história, mas você tem que saber qual é o começo daquela história, como é que você vai contar aquela história. O jornalismo, a reportagem, ela me mostrou um outro Rio de Janeiro que eu não teria acesso, né? Eu era uma menina de classe média, criada com bife, batata frita, colégio de freira e todas essas coisas, e, de repente, eu estava na redação do jornal O Dia, sabe? Subindo comunidade, sabe? Vendo acidentes de trânsito e vendo quem é que morreu, indo ao enterro. Eu enterro toda semana, né? Enterro de traficante, me mandava para o enterro de traficante. Um ônibus se chocou com um caminhão, aí lá ia eu para ver aquelas coisas todas. Então, eu aprendi aprendi na prática o que o Zuenir, né, fala da cidade partida, que eu era de uma cidade, e a reportagem me mostrou o outro lado da cidade. E eu fiquei fazendo isso por um tempo, mas sempre me impressionou essas figuras das redações do Rio de Janeiro, e a gente está falando dos anos 90, que eram pessoas que estavam fazendo isso há 10, há 20 anos, e eu, uau, como é que essas pessoas conseguem lidar? Na plateia, uma mulher assiste atentamente. Como é que é a cabeça dessas pessoas? E realmente era muito intenso isso. Isso me marcou muito. E eu acho que os escritores eles têm essa percepção do mundo, e as coisas elas acontecem, elas ficam um pouco guardadas na gente, né? E só depois de anos é que eu retomei. Eu sabia que eu queria contar uma história sobre meus anos de jornalista e que eu contei nesse livro, No Chuva de Papel. Mas só um pouco para terminar de contar um pouco da minha carreira. Eu trabalhei muito em jornalismo, em reportagem. Depois eu criei uma editora, saí dos jornais e eu criei uma editora chamada Editora Desiderata, que a ideia era exatamente trabalhar com material de jornalistas que poderia ser reaproveitado. Eu queria fazer o livro da revista Realidade. Nunca conseguia fazer. Eu queria fazer o livro da revista Senhor. Também foi um livro que eu não consegui fazer. Eu consegui fazer o livro do Pasquim, que eu muito me orgulho desse projeto. E eu me lembro que, na época, quem me ajudou a montar esse projeto foi o Rui Castro. Eu liguei para ele, na época, isso era início dos anos 2000, ainda se usava telefone com secretária eletrônica, né, linha fixa. O Rui tem até hoje. Ah, é? Até pouco eu não ligo para a casa dele. Então, e aí eu falei com a secretária e ele atendeu o telefone, né? E ele falou, mas como é que você vai fazer o Pasquinho livro? Isso é impossível. Eu falei, não, eu quero fazer esse projeto. E aí ele falou, olha, se você for fazer, você tem que trabalhar com o Sérgio Augusto e com o Jaguar, porque o Jaguar vai entender toda a parte visual do Pasquim e o Sérgio Augusto vai entender toda a parte de texto. E é um cara muito, muito sério, muito, né? O Sérgio Augusto tem uma cultura imensa. E foi exatamente o que aconteceu. Ele falou, vai ser impossível você fazer o projeto, e a gente conseguiu fazer. Era um bando a gente tinha, sei lá, 30 anos e resolveu fazer esse projeto. E é um livro que eu me orgulho muito de ter feito, que a gente publicou três volumes da coleção do Pasquim em livro, e reeditamos nessa coleção Ivan Lessa, Milor Fernandes, Enfio, muita gente boa. Todo mundo que escreveu no Pasquim, o Sérgio Augusto fez uma seleção, a gente transformou esse material em livro. E eu aprendi também muito nessa editora que eu montei, a Desiderata, porque tanto a reportagem quanto a editora, ela me ensina a ver o que é mais importante, como que você se edita. E o escritor ele tem que se editar o tempo todo.
né? É muito importante que você saiba o que você tem, o que tem que ficar fora, e o que você vai colocar numa história, além de outras coisas de estilo e sedução de escrita, que eu considero muito. E tive essa editora por um tempo, né? A gente fez o Jipe Jipe Nheco Nheco, do Ivan Lessa, a gente refez em livro, a gente fez A Verdadeira História do Paraíso, do Milor, que na época era só uma história que eu acho que tinha saído talvez na revista Senhor, e eu refiz isso em livro. A gente fez o Poesia Matemática do Milor em livro também, que só tinha saído... Era um material que já tinha saído anteriormente, que eu considerava importante, e a gente reeditou esse material. Fiz exposição também, trabalhei uma época... A Desiderata também era uma produtora cultural, a gente trouxe para o Brasil o WordPress Photo. Você sabe que só um parênteses, eu criei um Substack, que é uma newsletter para leitores. E na hora que eu fui fazer a minha biografia para dizer quem eu era, menina, eu tinha feito tanta coisa que até eu li, eu falei, isso é mentira, ela deve estar mentindo em algum lugar. É o ChatGPT que fez, né? Eu falei assim, né, vou ter que dar um Google nessa mulher, porque ela, né, eu fiz muita coisa mesmo. E aí eu estava com essa editorinha, feliz da vida, e aí fui para Nova York de férias e eu conheci um porto-riquenho e realmente me apaixonei, e aí eu decidi vender tudo e me mudei para Nova York para ficar com ele. Foi basicamente essa... Quem que é essa pessoa? A gente tem que matar essa pessoa, porque tirou você daqui. Que nada, olha, agora eu fui lá para fora, eu estou fazendo um monte de... Pois é. Mas, basicamente, foi isso. Eu tinha uma vida assim, de muito trabalho, de muitas realizações, mas a minha parte emocional não estava onde eu queria, e aí eu resolvi realmente me jogar num relacionamento, uma questão absolutamente pessoal, não tinha nada de nenhuma decisão profissional. E Nova York era um lugar que ele estava morando, mas era um lugar neutro, que não era nem Porto Rico, nem... né, e nem Brasil, e eu vendi a editora para a Ediouro e comecei do zero. Peguei 2 malas, fui lá com as minhas malas, vendi tudo e comecei um mestrado em Publishing na NYU. Beleza, antes de continuar, eu queria que você fizesse uma breve fala, isso pode até depois cortar isso, tá? Mas que é muito legal para a gente fazer o programa, que é uma breve fala de cada um dos livros, tá? A gente vai fazer uma edição depois com uma leitura no programa de cada um. Você pode começar pela vida de Eurídice, falar um pouco de cada um. Tá? Separado, para a gente poder fazer isso. Agora, tá. Bom, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, foi o meu primeiro livro, foi um romance. E nessa época eu estava morando em Nova York, eu já tinha trabalhado em publishing nas editoras em Nova York, e aconteceu algo muito interessante para o meu projeto, para o meu processo criativo, que é o seguinte: por eu estar no exterior, eu podia ver o Brasil de um modo melhor. E eu comecei a perceber que eu estava no meio de pessoas muito sofisticadas, pessoas com uma cultura imensa, mas que eles não tinham o que eu tinha, que era uma visão de Brasil, eram as histórias do Brasil, as histórias do Rio de Janeiro, que só eu saberia contar. E foi um pouco isso que me levou a escrever A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. Eu queria contar essa história baseada nesse Rio de Janeiro, uma história baseada nas mulheres que eu tinha conhecido e que não tinham se realizado pelas questões que eu mostro um pouco no livro. E no processo de escrever esse livro e de escrever os outros livros para mim é muito interessante eu saber que eu estou fazendo uma coisa muito diferente do meu entorno, né? Essa estranheza de você estar fazendo uma coisa que eu sei que é original, não para o público estrangeiro, eu nunca escrevi para o público estrangeiro, mas é algo que só eu posso contar e do meu jeito de contar. Então, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, conta a história de 2 irmãs no Rio de Janeiro que são jovens nos anos 1950, têm uma série de sonhos
e não se conseguem realizar esses sonhos porque havia poucas possibilidades para as mulheres da época. Um casal na plateia acompanha a fala de Marta. Ter filhos e tudo mais. A Eurídice e a Guida são bem diferentes, né? E elas tentam ser felizes, cada uma do seu modo. Esse é o meu primeiro livro, e é muito interessante. Quando eu escrevi esse livro, tem uma escritora americana chamada Flannery O'Connor, e ela fala que você pode escrever sobre o que você quiser, mas você não às vezes você não consegue, nem tudo que você vai escrever vai ganhar vida. E isso é muito interessante, porque quando eu escrevi esse livro, você sente, o escritor tem que ter esse sexto sentido. Eu falei, esse é um livro com vida, esse é um livro que eu sei que tem uma vida aí, que eu sei que vai envolver os leitores. E realmente foi um livro que, assim, até hoje é um livro que vende, é um livro que as pessoas, né, falam: você contou a minha história, você contou a história da minha mãe. 2016, não foi? 2016. Foi antes do movimento, desse super movimento feminista que, né, tomou tudo. Eu tenho muito orgulho desse livro. Ele virou filme com a Fernanda Montenegro, Carinha Inus, assim, eu não podia ter, né? Foi um projeto maravilhoso que eu tenho muito orgulho de ter feito. A história da venda dele também é curiosa, né? Porque a gente veio conversando sobre as hipóteses de colocação de livros em editoras, né, Marcos? O Gabriel Garcia Marques diz que entregou os originais para mais de 100 editoras, todas foram recusadas. O senhor também, né? Tem uma história peculiar, né? Sim, ele foi recusado no Brasil 2 vezes pelas editoras. Luciana Vilas Boas, minha gente, ela mandou o livro e ele foi recusado. E aí, depois disso, uma editora na Alemanha, uma editora da Alemanha que, por acaso, lê português. Imagina, deve ter, só essa no mundo, né? Ela leu o livro, a minha gente, na época, levou o livro para Frankfurt e se apaixonou pelo livro, escreveu uma carta de amor para o livro, e daí, assim, outras editoras se interessaram. Então, eu saí, porque, assim, eu já estava prestes. Eurídice, todo escritor tem vários cadáveres no armário, assim, são os livros que não dão certo, que ele escreve, sabe, que ele escreve e bota no armário, que não dá certo. Eurídice foi o meu 4º livro, né? Eu já estava assim, né? Porque eu tinha que voltar a trabalhar, tinha que voltar a ganhar dinheiro. Eu falei, não, eu vou escrever esse livro, se não der certo, eu vou arranjar de novo um trabalho, vou trabalhar de novo nas editoras e tudo mais. E eu saí, assim, de estar quase desistindo de publicar, de repente, a editora alemã fazer uma oferta, uma preempt offer para o livro, que é uma oferta que tira da mesa outros editores. E, assim, na outra semana já tinha oferta, sei lá, da Itália, da França, né? Já tinha o Rodrigo Teixeira, que é o produtor, comprou o livro também antes de ser publicado no Brasil. Então, foi, assim, uma revolução em 2 meses, assim, muito, muito boa e muito positiva na minha vida, que me permitiu continuar escrevendo. Então, eu sou muito grata a Eurídice. Eu acho que foi um livro que me trouxe muitas alegrias. Bem, gente, eu queria agora pedir para que você lesse, que seja pequeno, um trecho de cada romance. Vamos lá. Na plateia, uma espectadora sorria ao ouvir o pedido de Afonso. O Antenor está... a Eurídice começa a costurar, aí o Antenor... Marta segura nas mãos o livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Descobre que ela está costurando para fora, né? E fala, não, mulher minha não pode jamais trabalhar para fora e tal. E ele começou a brigar com ela, né? E aí é o meu narrador irônico que está falando aqui, o narrador irônico. Depois que o Antenor está brigando com a Eurídice por causa da costura, ele fala assim, o narrador: aconteceu aí uma coisa curiosa. Antenor não conseguia parar de repetir as mesmas frases. Ouviu bem, Eurídice? Ouviu? Eu saio para trabalhar, você cuida das crianças. Ouviu, Eurídice? Ouviu? Eu saio para trabalhar,
você cuida das crianças. E nem esperava a mulher dizer se tinha ouvido. Emendava a frase de novo e de novo. Eu saio para trabalhar, você cuida das crianças. Quando Antenor conseguiu se livrar das mesmas frases, aconteceu algo ainda mais peculiar. A cada novo grito, a situação dos filhos piorava. As unhas de Cecília estavam sujas, os cabelos de Afonso estavam longos, Antenor dizia. O nariz dos dois escorria, muito, sem parar, o tempo todo. Catarros verdes, amarelos, arroxeados, ele dizia. As crianças não faziam uma refeição decente há semanas. Ele já tinha percebido. Os filhos só comiam broinhas. Broinhas! E isso quando comiam. Eram crianças, dizia Antenor, que viviam ao Deus dará, estavam entregues à sorte da providência. Mais um pouco, ele disse, e seriam confundidos com meninos do morro. Vamos falar do castelo? Vamos falar do castelo. O castelo tem um pouco dessa questão. Para mim é muito... Agora isso está mudando muito no Brasil, mas quando eu estava escrevendo Castelo, a gente sempre teve um problema com memória no Brasil, né? É muito interessante. Hoje tem... Eu acho que existe um interesse maior da juventude assim, em saber sobre prédios antigos e saber sobre a história. Eu acho que isso está mudando. Escritores brasileiros estão vendendo mais. Está sendo muito interessante. Eu acho que está tendo uma mudança cultural. O Brasil está muito interessado em se conhecer agora. Mas o Castelo partia um pouco desse incômodo que eu tinha, né, do brasileiro não conhecer um pouco o passado dele, muito causado pela ditadura militar, né? Houve durante a ditadura militar um processo assim realmente de você não investir na memória, né, recente do país, inclusive de você demolir no Rio de Janeiro o prédio da Uni em Botafogo foi demolido, o Palácio Monroe foi demolido, a escola de medicina ali na UFRJ foi demolida, foi tudo assim. Teve esse desmonte todo. Nesse livro eu falo sobre um castelo em Ipanema que, de fato, existiu. E esse castelo, eu conto, aí eu faço toda uma ficção baseada nesse castelo, e eu conto um pouco como foi a história do Castelo de Ipanema, e falo depois um pouco dos anos 60 e tudo mais, entro um pouco na ditadura militar, e um pouco também do que acontecia dentro, como era a dinâmica da classe média carioca, né, que sempre foi muito conservadora, né? Então, assim, Ipanema é um lugar que sempre foi muito, por um lado, muito moderno, muito liberal, mas a classe média carioca às vezes não seguia o mesmo passo. Então, são questões que eu trato nesse livro, né, baseada na história desse castelo que aqui realmente, de fato, foi construído na praia de Ipanema, depois foi demolido. E Uma hoje... espectadora grava com o celular a fala de Marta. Essa aqui é no começo do livro, que assim é contado em tom de fábula do castelo, e é essa Brigitta que ela chega do Brasil, da Europa, e ela nunca não tem ideia de onde ela está, no Rio de Janeiro, né? E depois de alguns dias no hotel, ela sai, ela já está entediada no hotel e ela sai para conhecer sozinha e a pé pela primeira vez o Rio de Janeiro. Marta segura o livro Nunca Houve um Castelo. Brigitta escolheu o menos quente dos vestidos, colocou o mais largo dos chapéus e deixou o hotel. O porteiro chegou a dizer: "Minha senhora, onde vai?" Mas Brigitta não teria escutado nem se entendesse a língua. Deu alguns passos, resvalou na calçada de pedras, ganhou equilíbrio e seguiu pelo largo. Passou pela turca que vendia fósforos, pelo homem que vendia aves, pelo leiteiro com vaca e bezerro, pelo pescador com balaio de peixes, pelo italiano com cesto de empadas, pelo mulato com tabuleiro de doces. Descalços, todos eles descalços. Mas como é possível? Vocês já inventaram o sapato? Na rua adiante havia um negro tão negro que ela teve que olhar por muito tempo. Nunca tinha visto alguém com tanta cor. Viu árabes, índios e chineses com carroças de fruta, hortaliça, peixe seco. Senhores transpirando sobre o colete, mulheres de coque suados, cocheiros de camisas rotas, homens a cavalos com chapéu de palha, calestes centenários do tempo de Dom João. Na plateia, uma espectadora lê a segunda orelha do livro Chuva de Papel. Na esquina adiante, um mulato vendia jornais com um sorriso de rosto inteiro.
Brigitta sorriu de volta. Incomodou-se com algo, olhou novamente, viu uma perna disforme. Ele continuava sorrindo, ela tentou sorrir. Brigitta andava de olhos arregalados e lencinhos no nariz, protegendo-se do cheiro de urina das paredes, das merdas secas nos cantos, dos ventos encanados por roelas que traziam febre amarela, tuberculose e doenças tropicais capazes de matar antes que a ciência as batizasse. Viu açougues frequentados por cachorros, mercearias ocupadas por galos e lojas de chá enfeitadas por gatos de estimação. Deixou a rua larga para subir uma ladeira à esquerda, contornada por casas de paredes desbotadas. Crianças brincavam na calçada, gaiolas com canários decoravam as fachadas. Havia um ruído constante e indecifrável. Vinha de um lado da rua e seguia pelo outro, tornava-se fraco ali, aqui e mais forte ali. Olhou para dentro das casas, todas pareciam a mesma. Salas escuras, papéis de parede descascando, móveis ordinários, mulheres com vestidos surrados, debruçadas sobre a costura. Era o zigue-zague de suas máquinas, o som permanente, misturado a barulhos de panelas, brigas de casal, choros de criança, um piano tocando bar. Brigitta deu meia volta, deparou-se com o velho banguela sorrindo a um palmo de seu rosto. Correu para a rua principal, acalmou-se com o pregão dos vendedores. Passou por caixeiros em mangas de camisa, comerciantes com anéis de ouro, negros falando em dialeto, soldados, catraieiros, mendigos, guardas fiscais, vagabundos, videntes, mandingueiros, baianas, ciganas, biscateiros, funileiros, estivadores, marinheiros. As imagens, as cores eram como um quadro em movimento, pensou Brigitta. E, enquanto percorria a cidade, os habitantes do Rio pensavam o mesmo, que uma mulher tão branca e sozinha só podia pertencer a uma pintura. Na plateia, um casal acompanha as palmas. Chuva de papel. Bom, Chuva de Papel é um livro, falei um pouco do meu início no jornalismo, e eu sempre quis contar alguma história baseada no jornalismo, não sabia exatamente como. E, por algum tempo, essa frase, eu sabia que o meu protagonista ele ia tentar se matar, eu sabia que era um livro que tinha que ser engraçado, porque isso, eu acho que os escritores, depois de um tempo, você vai aperfeiçoando seu próprio estilo, né? E o Rio de Janeiro é uma cidade muito intensa, eu escrevo muito sobre o Rio de Janeiro. E, para eu contrabalançar toda a intensidade do que tem de ruim na cidade, eu uso muito humor, né? E eu sabia que esse jornalista ele tinha que se matar, né? E eu queria contar a história dele, como é que é um jornalista que, dentro dele, ele tem toda a história do Rio de Janeiro, né? Então, eu criei esse personagem, o Joel. Eu tinha essa frase na minha cabeça, quando o Joel caminhava por Copacabana, ele tinha o hábito de olhar para cima e avaliar de onde ele poderia se jogar. Essa frase ficou martelando um pouco a minha cabeça e existe uma forma de você escrever que, se você tem uma frase, essa frase ela tem muita informação, essa frase. Todo um romance pode se desenvolver a partir dessa frase. Quem é Joel? Se ele tinha um hábito, ele já fazia isso há muito tempo, mas por que, então? Por que Copacabana? E por que ele quer se jogar? Né? Então, a partir dessa frase, eu criei essa história, que é baseada nesse jornalista, e é uma história de afeto entre um velho repórter policial do Rio de Janeiro e uma dona de casa na Tijuca. São pessoas que não querem estar juntas, jamais imaginaram que iam estar juntas, mas, por várias questões, o suicídio do Joel não dá certo, e ele tem que morar de favor na casa dessa senhora, que é a Glória, que é uma figura também bastante interessante, e eles se gostam, mas não se gostam, começam uma relação de afeto e desafetos, né? E eu estava falando antes para você sobre o romance é um pouco como você fazer um cubo mágico, né? No começo da narrativa, você mistura bem o cubo, né? E o papel do escritor é organizar por cor e toda a história até o final,
E é um pouco do que eu faço nesse livro. Eu não escrevo muito assim, sabendo o que vai acontecer, confio muito na intuição. E a história de como esse jornalista se torna um pouco menos insensível. Na plateia, um espectador assiste a fala de Marta. Então, essa é a Glória falando. A Glória é essa senhora que está contando a vida dela, né? Marta tem nas mãos o livro Chuva de Papel. Então, ela começa, né? Ela está conversando com um jornalista, contando a vida dela. É ela que está falando. Mas esse povo só não faz cocô no meu pátio porque a bunda não passa pela grade. Tá lá, outro pacote vazio de biscoito. Agora, se não sabem usar um lixo, vão saber votar? Eu, se soubesse quem era, faria escândalo, mas depois sou eu a sem educação. Como na semana passada, quando comprei um pacote de café. Cheguei em casa, abri e voaram sobre mim uns mosquitos. Foi um susto que quase levou minha vida. Voltei ao mercado para reclamar com a mocinha do atendimento. Ela avaliou o pacote e perguntou onde estavam os bichos. Como assim, onde estão os bichos? Estão no mundo, horas. Voaram. Senhora, sem os bichos não há prova de dano, ela disse. Já denunciei vários casos para o Leandro. Ele, sempre muito atarefado, nunca retorna minhas ligações. Desta vez, avisei a mocinha sobre meu irmão, jornalista famoso. Vem morar comigo enquanto se recupera de um tumor na perna. Ficará a par, disse a ela. Vai querer lhe entrevistar da cadeira de rodas. Consegui na mesma hora um pacote novo. Mas isso, vou dizer, cansa. Sua avó Aparecida não parece cansada. Parece esquisita. Ela tem os contatos certos em Botafogo. E se fizer outra plástica, terá problemas para fechar os olhos. Já eu, se quiser me livrar do rosto murcho, só ficando de cabeça para baixo. Você está rindo? A sua hora vai chegar. Legal. Voltando um pouco, quando você foi a Nova York, você frequentou aqueles coworkings de redação, né? Já era ali uma tentativa de transformar-se em uma escritora profissional? Eu te pergunto isso porque eu tive na história da minha vida vários escritores que determinaram-se a ser profissionais, né? Com o tempo, eles acabam sendo, por força até de algumas publicações. Mas existiu ali uma determinação nesse sentido? Existiu com tudo. Existiu assim com contas feitas com meu marido, entendeu? Foi um investimento mesmo. Eu trabalhava numa editora em Nova York chamada Workman na época. Eu pedi demissão da editora. Tinha uma época que eu trabalhei. Eu estava no coworking para escritores e estava na editora. Depois eu saí e a gente fez as contas e foi assim, não, a gente tem esse dinheiro. Eu estava com 2 filhos bem pequeninos. E numa época eu estava grávida escrevendo do meu segundo filho. Então a gente saiu, a gente fez as contas, a gente tem esse dinheiro para gastar de babá. Então foi um investimento mesmo. E para mim, assim, eu tratei a escrita da mesma maneira que eu tratei a minha carreira de jornalista e a minha carreira de editora. É assim, é trabalho. Eu vou trabalhar de 9 às 4 da tarde, mais ou menos, né? Todos os dias você vai trabalhar de segunda a sexta e você vai ler e você vai fazer isso, e se depois de um tempo não der certo, tudo bem, você tentou, eu acho que eu poderia morrer mais tranquila. Mas sim, foi um trabalho. Até hoje eu encaro escrita como trabalho. Não, agora eu quero então saber alguns segredos. Como é que lida com a emoção com essa brincadeira? Você tranquila, senta serena na frente do computador e escreve? Não, você aprende a lidar com a tua ansiedade. Você aprende, quando ela vem, você já sabe. Isso é o bom de fazer o 3º livro, sabe, Afonso? Porque quando a ansiedade vem, você já sabe que ela vem. Quando a página quando você escreve mal, você já sabe que você vai escrever mal. Você já sabe que a sua segunda-feira não vai ser tão boa, principalmente se você não escreveu por 1 ou 2 horas só no fim de semana. Às vezes é só um pouquinho, mas você tem que ter aquele momento para continuar. Então, assim, eu já sei o que é ansiedade, eu já sei o que é frustração,
né? Então, isso se torna um pouco mais fácil, assim. Eu acho que a gente aprende a lidar com as frustrações. Porque não é assim. Depois que você escreve, né, e que outro dia eu estava tentando organizar as minhas mídias sociais, estou começando a aparecer agora um pouco mais nas mídias sociais, e eu achei um trabalho tão assim tranquilizador, porque você sabe o que você tem que fazer, depois, né, você vai fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois. Escrever não é assim. Escrever realmente é se jogar de um trampolim, né? Mas você aprende a lidar com isso. Duvido. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade aí, viu? A Letícia está do ladinho ali com o microfone. Agora, quieta, livro, não caia. Aqui, eu queria saber como é que você faz eleição. Eleição de assuntos, temas e personagens. Tem ali algum plano ou vai na inspiração? Tem, acho que as duas coisas, assim. Eu estou com muita vontade, por exemplo, agora de escrever sobre manicures. Muita vontade. Manicures, eu acho que você chega no Rio de Janeiro e assim a quantidade de salão de beleza que tem no Rio de Janeiro e assim a quantidade de mulheres que estão trabalhando para essas outras mulheres ficarem, sabe, bonitas e a preocupação das cariocas com, né, ter o cabelo perfeito e as unhas perfeitas o tempo todo. E por exemplo, então eu estou com muita vontade de conhecer um pouco mais a história delas, assim. E eu acho que o meu passado de repórter, assim, aí eu tirei tanta cutícula no Rio de Janeiro, nem tiro minha cutícula, mas eu tiro para estar ficando conversando com elas, sabe, para saber. Deve saber de tudo sobre todos os assuntos, né? Sabem de tudo. E também assim, eu fico olhando para ver se elas fazem as unhas, sabe, assim, para ver se elas cuidam delas, sabe. Mas eu acho que tem uma história aí dessas mulheres que cuidam das outras mulheres. É muito observação, né? Muito intuição. Por exemplo, eu achei que você é um personagem incrível. Assim. Só sou um bom contador de casos. Falando em caso, você falou a história da secretária eletrônica. Você pode contar um caso aqui fora da história? Pode, né? Eu fui uma das poucas pessoas na história, viu, Max, que ficou um domingo inteiro na casa do Milor. Um domingo. Fale ou fax? Acordo, hein? Fale ou fax? Eu fiquei o dia inteiro fazendo uma entrevista com ele. Foi um acordo que nós fizemos. A entrevista saiu no Hoje em Dia, 2 páginas e tudo. Eu falei, vou ficar o dia inteiro na sua casa. Pode? Fui. Um domingo inteiro. E eu descobri que a secretária eletrônica dele era ele mesmo. Tocava o telefone, ele atendia e falou, alô, aqui quem fala é Milor Fernandes, pode deixar seu recado lá para o sinal. Pip! E o povo deixava os recados. Só que depois eu comecei a ligar para ele, ele falava, alô, aqui Milor Fernandes, pode deixar... Eu falei, desafinou. Ele falou, só pode ser o Afonso. O pi desafinado não rola. Quando a gente trabalhou junto na Desiderata, ele tem algumas coisas dele, a secretária era fale ou fax. Só isso. Era só isso depois. Não, ele falava, e as pessoas deixavam um recado e conversavam com a secretária e tudo, porque sabiam que ele não ia retornar. Mas quem conhecia ele também já logo falava. Mas vamos voltar a falar do livro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Eurídice e as surpresas que ele te trouxe, né? Porque não foi pouco, você falou rapidamente, mas foi um fenômeno literário de importância no cenário literário brasileiro, né? Eu acho que quanto menos você está preocupada se o livro vai vender ou se vai... Quanto mais você está preocupada com a história e menos se você vai estar preocupada com... eu vou fazer um livro feminista, eu vou fazer um livro que vai representar as mulheres do Brasil, eu vou fazer... Eu acho que quando eu estava escrevendo Eurídice, eu estava muito preocupada em contar aquela história nos mínimos detalhes. Eu estava muito preocupada em contar uma história que eu achava que eu saberia contar bem, nos mínimos detalhes. E baseada nesse amálgama, foi um amálgama das mulheres, né, que eu conheci. Eu fiz alguma pesquisa, né, por exemplo, e o que me impressionou um pouco era que assim, a vida dessas mulheres, assim, 2 gerações antes de mim, era muito mais difícil do que a minha vida, né? Por exemplo, uma vez eu fui pegar
o livro de receitas da minha avó. 2 espectadoras acompanham o papo. Que bom, vou aprender a cozinhar que nem minha avó. Eu devia ter, sei lá, 15 anos. E aí era assim, pato com laranja. E o livro começava assim, compre o pato, mate o pato. Aí, sabe, quando você lê aquilo, só aquela frase, mate o pato, sabe, demanda assim, um trabalho fenomenal que as mulheres de antigamente tinham que fazer, sabe? Há 2 gerações antes de mim. Então, eu queria um pouco contar essa história e era um pouco... Eu acho que muito da escrita tem a ver com a intuição e sobre aquilo que só você pode contar. Tem uma frase acho que é do Carlos Drummond de Andrade, ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não veem. E eu acho que o escritor, esse é um pouco o trabalho do escritor. O que eu posso contar da Eurídice, que são 2 irmãs que têm uma vida absolutamente plana a outros olhos, né? O que eu posso contar da vida dessas 2 irmãs que vai ser que é extraordinário, que as outras pessoas não veem? E é um pouco isso que eu tento fazer com esses outros personagens, né? Que eu aprendi um pouco, comecei a fazer com Eurídice. E Eurídice também, eu conheci uma coisa que eu vou levar para os outros livros e que agora, né? Que posso até fazer uma escadinha com os meus livros, eu estou feliz, né? Depois do 3º a gente já tem, que é um narrador irônico, né? Narrador o quê? Irônico. E tem assim uma ironia, tem uma leveza que vem um pouco, né, do meu. Eu estou sempre muito preocupada em que o leitor, em seduzir o leitor e que o leitor me acompanhe, e eu faço isso através do humor. Porque o humor é uma coisa muito carioca também, assim. Eu acho que a cidade é tão assim intensa que muitos humoristas, né, muitos escritores que usam humor estão no Rio de Janeiro. Então é um livro que tem humor, é um livro que fala de afeto, é um livro que fala sobre essas mulheres e que realmente foi feito um pouco antes desse movimento, né? E que eu me orgulho bastante. Assim, foi feito mais ou menos na mesma época da Helena Ferrante, quando a Helena Ferrante estava fazendo. Você está falando nisso, o Rui Castro, quando ele decidiu fazer a biografia do Nelson Rodrigues, um amigo dele muito próximo, que eu não vou falar o nome dele, que você sabe quem é, virou para ele e falou assim: o que você vai fazer uma biografia de um cara que viveu a vida inteira atrás de uma máquina de escrever? Uau! Tá vendo? Eu adoro esses personagens que você acha que não tem nada a contar. O Chuva de Papel tem muito isso, assim. Eu falo de uma dona de casa na Tijuca, né? Aquela senhorinha que você acha que não vai ter história nenhuma, né? E de repente ela tem esse passado surpreendente. E o próprio Joel, foi muito interessante fazer o Joel no Chuva de Papel, porque o Joel, ele é um cretino, ele é horrível com as mulheres, ele é mal-humorado, ele é folgado, sabe? Mas ele... Então foi muito interessante fazer esse personagem. E, aos poucos, né, até a Cora falou, é incrível, ela me mandou uma mensagem que ela leu, eu fiquei muito feliz. E ela falou, como é que você consegue, assim, no começo do livro, fazer... É um personagem detestável, que assim, as pessoas acabam que conseguem sentir alguma empatia e compaixão por ele, né? Porque eu acho que ele viu muito mais do que a cidade, e ele levou a cidade do Rio de Janeiro para as pessoas, fazendo as reportagens do jornal. Então, essa questão da empatia e da compaixão pelos personagens, de você poder, né, ver o outro, né, ou sem preconceitos, né, isso também é uma coisa que eu quero cada vez ter mais na minha escrita. Desafio, por exemplo, escrever sobre uma pessoa que não tem a mesma visão política do que eu, né, vê-la como uma pessoa. Criar isso. Alguma pergunta, gente? Bem, Cláudio, por favor. Na plateia, um homem faz uma pergunta no microfone. Tá ótimo o bate-papo, um prazer, enfim, ouvir. A Marta já li, né, principalmente o Castelo, e é interessante ver essa coisa da sua origem, né, dentro do jornalismo policial, que é enfim, eu acho uma área muito rica. No entanto, no jornalismo é sempre relegado assim para o começo de carreira, para quem é o pior, né, ainda está aprendendo.
Depois ele vai ficando mais, vamos dizer, um escritor mais nobre, ele vai para a parte de cultura, vai para a parte de economia, enfim, se tiver conhecimento. Mas o jornalismo é uma área muito rica, né? A gente pensa, por exemplo, Truman Capote, que fez provavelmente o grande gênero, né, de romance policial, revolucionou não só o romance policial, mas a própria literatura, né, fazendo isso. Então é muito interessante você ver né, o próprio Rubem Fonseca, né, que foi delegado de polícia também durante muitos anos, e todas as histórias que ele trouxe, toda a vivência, toda a experiência, enfim, do lado, enfim, daquela humanidade, né, que você procura tanto aí nos seus personagens. Certamente essa é uma área porque você está no subterrâneo, vamos dizer assim, da sociedade, e aí você pega, né, o que existe mais humano. Mas eu queria te perguntar, na verdade, outra coisa. Como é que é isso? Né? Você mora nos Estados Unidos, né? Você está, enfim, estruturada, né, profissionalmente lá. Como é que é a diferença que você vê em relação aos Estados Unidos e ao Brasil? Né? Porque eu fico vendo no Brasil, escritores aqui ralam tanto, sofrem tanto, falta muitos caminhos e estruturas para eles poderem, enfim, se colocar aí no mercado. Qual que é a diferença? Será que se eu estivesse aqui no Brasil, você teria produzido, né, a Euridice, por exemplo? Boa pergunta, porque já tem quantos anos Não você está lá? sei. Eu estou lá desde 2008. Eu aprendi a me tornar escritora nos Estados Unidos e com a vasta bibliografia de escrita criativa que tem nos Estados Unidos, né? Então, assim, se você quer aprender a escrever, tem assim 1000 livros sobre isso, né? Então, foi lendo muito sobre o Stephen King, que fez o Sobre Escrita. Eu aprendi muito. A diferença é que os Estados Unidos têm uma indústria do livro, existe uma indústria editorial que não tem igual em nenhuma outra parte do mundo. Se você for para qualquer livraria do mundo, ou qualquer país do mundo, a lista dos best-sellers vão ter 3 ou 4 americanos, né? E porque eles são muito bons fazendo o que eles fazem, sabe? Eu vou responder essa tua pergunta falando um pouco dos meus filhos. Meus filhos agora estão com 11 e 13 anos. Desde muito cedo, eles aprendem sobre ponto de vista, eles aprendem sobre o que é um plot, eles aprendem a escrever um texto opinativo. A técnica, os Estados Unidos têm uma técnica para formar escritores extremamente forte das escolas públicas. Os meus filhos são de escolas públicas lá. Além disso, você tem os cursos de escrita criativa, né, os MFAs, que são assim, é uma indústria. Você tem milhares de editoras, né? Existe realmente uma indústria do livro que é incomparável com nenhum outro país do mundo. Então, existe realmente uma formação de escritores muito mais sólida, assim, como eles formam escritores como eles formam engenheiros, como eles, sabe, como eles formam arquitetos e tudo mais. Então, por isso também que tem muitos escritores e também tem uma literatura até de imigrantes, que é sempre muito interessante também, porque a literatura dos imigrantes nos Estados Unidos, sempre, a maioria fala assim, eu estava nesse país e eu vim para cá, e agora veja só quais são as diferenças culturais. Né? Por isso que é tão importante fazer literatura do Brasil sobre o Brasil também, sabe? Assim, né? E por isso também que eu não quero nunca fazer esse tipo de literatura da minha vida lá, porque acho que já tem demais, não é o que me interessa, mas eu acho que agora estão começando a surgir aqui alguns livros sobre escrita, né? Vários estão sendo traduzidos, mas existe realmente uma profissionalização da escrita lá. Isso que você está contando aí das suas filhas, né? Eu tive alguma experiência, minha própria filha, né, que estudou lá, a filha menor. Como na escola, na verdade, não é só literatura, né? Ciência, arte, música, tudo em geral, é a criatividade. Né? Eu sempre lembro até uma história que a Helena me contava quando ela começou a fez curso de roteiro, né? E a primeira aula que o cara dá fala só, isso aqui é um país onde as ideias valem muito. Né? Ao contrário do Brasil, né? O Brasil é um país que valoriza muito pouco, não sei se isso tem a ver com o nosso sistema educacional. Você está pegando um ponto aí que eu acho que talvez o grande dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, que são nossas escolas e a formação que a gente dá
talvez para os estudantes, e talvez isso seja uma diferença crucial. Além, né, do fato que eu acho que, enfim, de estar escrevendo em português e inglês, eu não sei o quanto isso pode, né, tá, tudo bem, é bom contar histórias de brasileiros, né, em inglês também, né, para que eles conheçam um pouco do Brasil, mas tem essa outra barreira também linguística, né? Olha, para ser sincero, nunca apesar de eu ter livros 18, 20, não sei quantos países, eu nunca escrevi para o exterior, por incrível que pareça. Eu sempre escrevi. Se tiver algum leitor ideal, para mim, esse leitor fictício que eu quero que ele se envolva pela leitura do livro do começo ao fim. Eu nunca pensei assim, eu vou escrever este livro para ser traduzido para 10, 20 países. Isso eu nunca pensei, porque eu acho que não funciona assim. A primeira questão tem que ser, eu vou fazer uma boa história, eu tenho que, assim, você vai comprar esse livro, eu tenho que fazer o teu dinheiro por esse livro valer, sabe? Assim, é o que eu penso, assim, eu tenho principalmente que entreter. Mas eu acho que não funciona essa coisa de escrever para estrangeiro ver, sabe? Eu acho que funciona você tá fazendo alguma coisa que é real para você e alguma história que você saiba que vai ajudar as pessoas, aos leitores a elaborar. Eu escrevo muito sobre o Rio de Janeiro, e eu sei que, com as minhas histórias, eu acho que todo mundo vai poder elaborar um pouco no imaginário esse Rio de Janeiro que eu falo. E é um pouco sobre isso que eu falo, mas eu acho que eu não escrevo para o exterior, e eu acho que não funciona muito. Assim. Eu acho que ficaria engessado o livro, ficaria sem alma. Você já está há 12 anos lá, né? 15 anos. 15 anos. Existe já a tentação de escrever em inglês? Não tenho nenhuma tentação, não tenho vontade, porque quando eu fiz... eu acho tão bonito o português. O português é lindo, né? Você pega um Chico Buarque, você lê e você, né? Guimarães Rosa, né? O Graciliano, que é aquele seco, né? Mas aquele seco, né? Não tenho vontade. E acho que existem milhões de escritores que escrevem em inglês, sabe? Eu seria só mais uma. É muito mais difícil traduzir para o inglês, porque quando você traduz do português para o espanhol, por exemplo, ou para o italiano, as estruturas são parecidas. Quando você vai para o inglês, a frase é uma forma, né? A raiz da língua é diferente. Mas eu não tenho muita vontade, embora eu já esteja vendo... por exemplo, esse meu último livro, eu sou incapaz de traduzir o meu livro. A gente fez um sample para apresentar para as editoras da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eu sou incapaz de traduzir. Mas, quando o tradutor me mostrou o sample dele, eu consegui já escrever o livro. Eu mudei várias sentenças, mas no inglês, porque a minha cabeça já está meio dividida, sabe? Assim, mas não é a minha... Eu não consigo fazer esse primeiro twist essa primeira troca, né, que o tradutor faz, mas depois eu consigo já escrever alguma coisa em inglês. É estranho, mas eu não sou Nabokov, né, que escreve tudo, né, que escolheu o inglês para... Mais alguma pergunta, gente? Juan, você vai ter que fazer uma pergunta aqui hoje, um grande desafio da sua vida. E cuidado com a pergunta que você vai fazer. Um espectador faz uma pergunta a Marta. Tá fazendo sacanagem você. Treinei de estar a tarde inteirinha para esse momento. Marta, qual é o seu próximo projeto? Você já falou do interesse nas manicures, mas você tem outros projetos na cabeça. Pode falar um pouquinho mais do que vem aí pela frente? Ai, não sei ainda. Queria fazer uma história infantil porque eu queria aproveitar, né? A gente lida, é tão gostoso lidar com criança e eles já estão, né, entrando na adolescência, e eu ainda me lembro muito do jeito deles pensarem, do jeito deles. Então eu tenho muita vontade de escrever esse livro infantil com a Joana Pena, que é uma ilustradora e grande amiga que mora perto de mim, lá na Califórnia. Então a vontade é voltar e escrever, mas eu acho que o meu grande projeto é continuar falando do Rio de Janeiro e do Brasil, assim, como um microcosmo que
que vai falar realmente sobre a condição humana. Eu acho que o que eu quero é falar sobre a Tijuca, que é esse bairro, e falar sobre as relações humanas nesses ambientes, né, que eu conheço, de modo universal. É esse o meu grande projeto. Você falou que o primeiro era o quarto, e os cadáveres? Estão lá, eu não tive tempo, gente, não dá. Olha, filho, casa, livro um atrás do outro, coluna no Globo, aí nunca consigo. Um dia eu ainda vou voltar lá, dá medo assim de pegar. Porque quando a gente escreve, né, a gente fica com um pouco de medo de pegar as coisas antigas e falar, ai, como essa mulher escreve mal, sabe? Mas eu acho que tem muitas ideias, assim, eu vou voltar para essas ideias depois. Estão lá uns livros que eu tenho que reler. Ou então, mas tem coisa que é melhor nunca. Que bom que nunca publiquei. Uma espectadora fala ao microfone. E aí, boa noite, Betina. Marta, primeiro queria te agradecer por uma coisa que aconteceu vários anos atrás e que foi muito legal. Eu trabalhava numa startup de educação e a gente tinha um clube do livro lá e a gente leu A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e a gente te mandou uma mensagem no Facebook e aí você participou da reunião com a gente por meio de uma chamada no Skype. Foi assim a experiência mais legal da vida de todo mundo que estava ali. Então, obrigada, estou feliz de estar podendo te agradecer pessoalmente hoje. Eu queria saber, na verdade, não sei, talvez uma pergunta muito simples, talvez uma pergunta muito difícil, porque para mim é difícil de escolher também. Mas, enquanto leitora, qual que é seu livro preferido? Não tem um, assim, só. Eu tenho alguns, né? Eu gosto demais... livros que eu releio sempre, né? 100 Anos de Solidão, eu sempre releio. São livros que eu gosto de reler. Eu sempre releio os contos da Alice Munro. Um outro livro que está se tornando um favorito para mim é Leite Derramado, do Chico Buarque. Eu releio porque eu acho que é um livro que... É um livro que tem uma ironia, tem linguagem e fala da história do Brasil toda ali. Eu releio Casa Grande Senzala. Eu gosto muito das Veias Abertas da América Latina. Gosto demais do George Saunders. Lincoln no Limbo, eu acho que é aqui. É também um livro para se reler. Lígia Bojunga Nunes. Isso foi a minha grande leitura de quando eu era criança, e ela ainda eu ainda leio hoje, ainda acho que ela tem uma pureza na linguagem dela incrível. Então, assim, Rubem Braga, gosto demais, né? Enfim, tá vendo? Nunca tem um, né? Exatamente, é difícil escolher. Obrigado. Mais alguém atrás? Um homem na plateia assume o microfone para fazer uma pergunta. Você veio de São Paulo à toa? Não, é trabalhar, meu filho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marta. Boa noite. Eu vou perguntar uma coisa que eu tenho escutado, né, acompanhando um pouco essa tour do lançamento do Chuva de Papel, que eu achei muito curioso, porque você falou que não é uma pessoa que vê muito série, que não vê muito filme, e o teu livro foi adaptado para o cinema. Então eu queria que você comentasse mais um pouco mais sobre isso, porque muito da sua literatura parece que tem ali imagens, cenários, tudo pronto para ser gravado. Não é à toa que foi comprado os direitos pelo Rodrigo Teixeira. E aí, já emendando nisso, no caso de Eurídice, você teve algum tipo de leitura no roteiro, ou alguma troca com Karim, se algo não te agradou, se algo te agradou, era mais em virtude dessas questões das adaptações. Bom, Max, eu não quis tocar em nada do roteiro de Eurídice, e um dos motivos pelos quais eu não quis tocar no roteiro é que é o seguinte: foi o meu primeiro livro, e eu tenho um projeto de carreira de escritora, né? Então, assim, eu sei que eu tenho que lançar um livro depois do outro para eu ter essa carreira. E se eu
se eu ficasse muito atordoada com aquele sucesso todo do primeiro livro, e agora como é que vai ser o roteiro e tudo mais, eu não ia conseguir, né, todas aquelas horas de escrita e de tédio, de ansiedade, Afonso, que existe mesmo para, né, para fazer o segundo livro, porque eu sabia que eu estava no começo de uma carreira de escritora e que eu precisava de horas de escrita para continuar a minha formação. Essa foi uma questão. A outra questão foi a seguinte: eu adoro o Karim, eu respeito o Karim, eu adoro o filme, eu jamais poderia trabalhar com o Karim, porque ele tem assim uma estética completamente diferente da minha, sabe? E assim, ele tem essa coisa muito assim, esse melodrama que ele fez um melodrama, e eu escrevi uma tragicomédia, né? Aqui, assim, o Chuva de Papel, eu acho que é um pouco assim, acentua um pouco mais essa tragicomédia que eu comecei a desenvolver em Eurídice. Eu acho que o Castelo, parte do livro tem um certo tom de fábula. Então, e eu acho que foi uma decisão muito sábia, porque eu acho que eu só ia atrapalhar. Eu realmente não conheço o roteiro, eu não sei fazer. E eu acho que eu estou muito preocupada em fazer personagens que não sejam clichês e que sejam redondos e que sejam, né, eles mesmos. Então, assim, uma das grandes alegrias agora que eu estou tendo na turnê do Chuva de Papel, lançando esse livro, é que eu estou tendo... os leitores estão me procurando e estão falando assim: eu adoro o Joel é isso, a Glória é isso, sabe? E eu sei que quando eles falam isso é porque eu criei esse personagem que as pessoas já conseguem ver quem é o Joel, já conseguem ver quem é a Glória. E isso, para mim, é o maior retorno que eu posso ter como escritora. E eu acho que o que o Rodrigo e os outros produtores estão querendo são personagens redondos, né, com defeitos, com qualidades, né, e que não sejam clichês. E para eu fazer esses personagens, eu tenho que estar longe do barulho. Só assim. Mas é um filme lindo, eu adoro. Eu acho que na essência o filme mudou, o Karim mudou bastante, mas eu não me incomodei em nenhum momento. Eu sei que é um projeto que foi um projeto também muito importante para ele, porque ele foi criado por duas mulheres, né, pela mãe e pela tia. E quando ele recebeu o meu livro para ler, ele tinha acabado de perder a tia, a mãe já tinha falecido, então ele estava no momento... E ele sempre quis contar uma história de mulheres assim, né? E também tem uma outra coisa interessante sobre isso, que eu gosto de falar sobre personagens à margem. Os meus livros falam de personagens à margem, e o Karim também. Foi interessante que ele foi para Los Angeles agora, no início do ano, porque teve mostraram o Madame Satã, estava sei lá quantos anos do primeiro, que foi lançado, não sei se foram 20 anos, acho que foi isso, comemoração na UCLA. E eu tinha visto esse filme há muitos anos atrás e vi de novo. E eu fiquei impressionada como que a Madame Satã, gente, que assim, que se travesti na Lapa, como ele é parecido com a Eurídice, assim, como sendo personagem à margem, sabe? Como que são personagens de vidas completamente opostas, mas como que são parecidos por estarem à margem da sociedade. Um espectador acompanha atentamente a resposta de Marta. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Afonso e a plateia aplaudem a autora. Na entrada do auditório, após o evento, uma fila de espectadores se forma para receber os autógrafos da autora. Marta conversa com os participantes, distribui autógrafos, tira fotos e cumprimenta a todos.